Olá, estamos de volta. Como anunciado agora há pouco, nós temos mais uma edição do programa Acorda Especial, mas não antes de lembrar você que todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição, sempre inédita, do programa Acorda Nós e Rede, acreditando numa formação da melhor pauta, do melhor conhecimento para levar vocês de casa. Então, agora, nossa última conversa, nós recebemos aqui no estúdio Mardônio Barros. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar o Mardônio, e hoje tem um foco especial na plataforma Sinfonia do Amanhã. Boas-vindas para o Mardônio e gostaria que ele explicasse o que é e o que quer essa plataforma. Olá, é um prazer estar aqui de novo, né, para falar do projeto que para a gente é tão caro. A plataforma é uma rede, já que, né, a conexão é isso, né? A gente buscou conectar projetos sociais que trabalham com música, tem a música como ferramenta de transformação social. A Casa de Vovó Dedé é um desses projetos que compõe um dos nossos, como você costuma falar, né, dessa rede. E a gente vem desenvolvendo um trabalho com essas instituições de aproximação, de troca daquilo que algumas têm como principal potencial, trocar com outras e umas aprenderem com as outras e fortalecer isso através de um conjunto de iniciativas que a gente pensa junto. Há quanto tempo que ela está em funcionamento, Mardônio? A gente já tem uns 5 anos de funcionamento, enquanto essa rede, né, as instituições têm muito mais, aqui a casa é mais antiga, mas tem 5 anos que a gente iniciou esse trabalho. E objetiva o quê? O que você quer daqui a 15 anos, quando completar 20 anos de plataforma, você quer olhar para trás e dizer assim, eu fiz isso? Olha, o objetivo dela, né, que é um objetivo a longo prazo, a ver com isso que você perguntou, é de consolidar uma política de formação, da gente perceber algumas frentes. Primeiro, é entender como é que a música ela transforma, né? A gente sempre fala que a música é transformadora, que a música ela tem esse papel, mas como ela, associada a um processo educacional e social, ela contribui para a melhoria da sociedade que a gente vive. Por exemplo, as dimensões educacionais. Como é que a música, quem estuda música, será que tem um melhor desempenho educacional? A gente já observou e tem pesquisas em curso que provam que sim, né? Do ponto de vista social, qual é o impacto da música na vida das pessoas. Então a gente também tem estudos, né, inclusive pela própria plataforma, que a gente percebeu sim, que é uma melhoria na qualidade da educação, uma melhoria na dimensão social, né, da vida, na sociabilidade, na afetividade. Então todas essas dimensões a gente foi medindo. Para quê? Para nortear uma política pública que entenda que investir na música não é gasto, é um investimento e o retorno é muito positivo. E como você mensura esse retorno? Então, o retorno que a gente percebe é justamente esse. Por exemplo, a gente tem percebido que o mesmo estudante, numa escola pública, que faz parte, por exemplo, de um projeto como a Casa de Vovó Dedé, ele tem um resultado acadêmico melhor do que outros. A sociabilidade, ele é menos agressivo, ele é mais estudioso, e ele é mais feliz também, porque a música promove felicidade. A gente tem hoje um desafio que está aí colocado para a sociedade e as instituições educacionais, de psicologia e psiquiatria entenderam, que é o desafio de construção de competências socioemocionais, né? A gente tem uma sociedade que está adoecendo, né? A depressão, a ansiedade, e a música ajuda a amortecer um pouco esses impactos e tornar sujeitos mais fortes para essa complexidade que é a vida contemporânea. Se eu entendi bem, sua plataforma agrega instituições. Hoje, quantas fazem parte dessa? A gente tem mais de 20 instituições, o Ceará é o epicentro dessas organizações. Não, a gente tem Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, São Paulo. Então, é uma rede que é composta por várias instituições, né, e de vários estados. E a ideia é que a gente consiga avançar nessa articulação, pensando o que é que nos une nessa luta pela educação, pela arte e aí a música como principal bandeira. A Casa de Vovó Dedé, eu posso lhe garantir, tem muito orgulho de fazer parte dessa plataforma, né? Já é uma palavra manifesta do Wagner, e como é a segunda vez que eu lhe entrevisto, eu posso dizer isso também com muita segurança no que eu estou te dizendo. E quem mais você quer agregar? Qual o limite de instituições? Qual o limite? Como é que se faz parte disso? E com que intenção?
é um olhar de negócio, é um olhar de fazer bem, é um olhar de agregar valor operacional, enfim. Olha, o que a gente tem tentado trazer e que é a nossa meta, primeiro é que ela não tem um limite de participação. O limite dela tem a ver com uma das questões. É para fazer o bem? É para a gente estar junto e construir uma outra cena onde os artistas possam ser bem remunerados, onde a música possa ser valorizada nas suas múltiplas possibilidades de uso, seja na educação musical, seja em quem quer tocar por prazer meramente, né, assim, e que já é muita coisa, ou para quem profissionalmente dela quer viver. Então a gente observa que a qualificação desse cenário é importante. Então empresas, as instituições que trabalham com educação musical, né, governos também. Então a gente quer ampliar sempre essa rede pensando nesses resultados, ou seja, uma sociedade musicalmente mais vibrante, né? Acho que isso tem a ver também com não só com a formação profissional, mas intelectual do ser humano, né? De como está mais forte para as muitas surpresas que o mundo traz. Nós acabamos acabamos não dá para dizer que acabou, mas estamos passando por uma pandemia que eu acho que o ser humano forte, ele pode sair muito mais íntegro, muito mais são do que aqueles que vêm num processo de fragilidade, né? Como é que vocês encaram isso? Olha, a gente fez um festival na pandemia com vários músicos, né? O Acordes do Amanhã, que é um festival que a gente sempre fazia na rua e a gente teve que mudar. E uma das coisas que a gente escutou muito nessa pandemia é que as pessoas se agarraram aos livros, se agarraram aos filmes, às séries, se agarraram às músicas. Então, a cultura virou meio que uma tábua de salvação em alto mar, um mar revolto da pandemia, e as pessoas ali colocadas e olharam para a arte e disseram: a arte tem um lugar. E a gente viu uma coisa, que a arte parece ser sempre um adereço, é tratada como um adereço, mas a arte é um negócio que gera economia e não polui, um negócio que gera economia e não depreda a vida, não corrói a sociedade, né? Então a arte ela tem um potencial econômico, um potencial humanizador muito forte. Então essa percepção sobre o lugar da arte na vida, em sociedade, ela tem que ser repensada, requalificada. Então a gente olha para isso nessa perspectiva. Como é que a gente pode realmente desenvolver uma sociedade onde a arte não tem esse lugar? A arte ela tem uma sacralidade, ela tem uma condição de elevar a nossa espiritualidade. Aí eu não estou falando de religião, mas eu estou falando daquilo que nos torna humanos, aquilo que nos humaniza. É difícil você ver alguém que produz arte, que consome arte, que seja violento. É difícil você ver alguém que produza arte e que pense arte, que não seja criativo. No século XXI, com a sua indústria 4.0, o que é que pede? Criatividade. Então a arte é o nosso veículo para levar mais longe a nossa humanidade e desenvolver a gente sem poluir e sem um limite de expansão. O nosso recurso é a criatividade. Então a criatividade é ilimitado, é não poluente. Quando você fala em promover a arte, a música, seja lá em qual linguagem é que você utilize, para levar para a sociedade tem que ter aí uma interlocução política. Levar para alguém, convencer as instituições que detêm o poder, até de lançamento de editais. Como é que se trata isso? Olha, eu vou dar um exemplo concreto aqui do Ceará. Existe uma política que eu acho muito interessante, que são as leis de incentivo. Existe lei de incentivo para tudo, para automóvel e para a cultura. A cultura é pequenininha, tá? O Brasil, o governo federal, são quase 280 bilhões de incentivo. Para a cultura, 1 bilhão. Só que o retorno da cultura é muito maior em empregabilidade, em qualidade. E aqui no Ceará, a gente tem uma lei estadual de incentivo à cultura, e a Casa de Vovó Dedé é parte de quem é beneficiada por isso. E uma parte significativa das leis eram muito voltados para eventos, para festivais e tudo, que é ótimo, que também gera emprego. Mas essa lei, por conta da plataforma, por exemplo, impactou na Enel, que é a principal financiadora de cultura do estado do Ceará, de olhar para projetos como a Casa de Vovó Dedé, o Instituto Beatriz Lauro Fiuza, a Tapera das Artes, que trabalham com educação, e disseram assim: olha,
tem uma coisa diferente acontecendo ali, tem uma rede, tem um grupo. Então, consolidou na Enel uma política que também, lá na Enel, internamente, é pensada com esse nome, Plataforma Sinfonia do Amanhã, e a própria Secretaria de Cultura de Estado entendeu que a gente construiu uma rede de instituições que são financiadas através dessa legislação e que estão conectadas, que não pensam de maneira isolada, ou seja, que constroem uma base na política pública. A gente virou uma referência para a formulação da política pública e para as empresas botarem dinheiro em projetos que têm aquela roupagem, que é a roupagem social, cultural e artística nesse nível. O retorno já está vindo, já há um impacto nesse grupo agregado, já há uma força política de mudança das estruturas e de atenção à arte. É isso? E existe isso não se dá apenas na quantidade numérica de uma organização, mas isso se dá, acima de tudo, na percepção sobre o que isso dá de retorno. Vou dar só um exemplo, pois tá? Não. Se você pegar aqui a Casa de Vovó Dedé, quantos shows a Casa de Vovó Dedé faz por mês, por ano? É mais do que muitos festivais, é mais do que muitos equipamentos culturais que existem por aí. Então, a potência que tem transformadora econômica e o impacto, por exemplo, lá na educação, a evasão é um problema, ou seja, eu invisto dinheiro aqui e aí aquela criança é expulsa da escola, expulsa aqui entre aspas, tá? Porque as condições não garantem que ela permaneça. Então, quando você investe na música, eu tenho uma economia lá. Quando eu não vou para o sistema prisional, eu tenho uma economia. Então, a gente mostra, através dos indicadores, que há um impacto positivo. Então, investir aqui é melhor do que investir ali. Investir bem é investir em projetos como a Casa de Vovó Dedé. E um garoto impactado por esse tipo de arte, ele não deixa isso nunca. Isso é transformador para o resto da vida. Mardoni, eu queria... Nós estamos já apertados aqui pelo tempo, o diretor já está ali olhando para mim. Então, eu queria lhe dar 30 segundos finais para você falar algumas palavras finais. E quem quiser conhecer, procura onde? Procura por que meio? Tá, a plataforma Sinfonia do Amanhã tem site, tem páginas na internet, quem quiser procurar é só botar plataforma Sinfonia do Amanhã, mas eu vou usar um pouco desse tempo que me resta para dizer que vocês que estão aí em casa não estão vendo o que eu estou vendo uma garotada linda aqui, diversa, no bastidor aqui desse programa, fazendo essa TV maravilhosa. Vocês compartilhem, chamem, porque é um movimento transformador, e a cultura transforma, salva e nos dá alegria de estar aqui emocionadamente vendo esse belo trabalho feito por jovens maravilhosos, criativos. Parabéns e vida longa à Casa de Vovó Dedé e a vocês, juventude. Mardoni, imensamente agradecido. Agradeço a você que sempre nos acompanha. Quinta, 8 da noite, no canal da TV Dedé no YouTube. Grande abraço, obrigado pela boa companhia e vamos seguindo com a extensa programação. Até lá. Está chegando a hora do sorteio da TV de 65 polegadas QLED. O sorteado vai precisar informar através do chat da live no